pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de língua portuguesa de hoje, eu vou apresentar objeto direto versus objeto indireto. Então, se você curte esse tema, fica comigo até o fim desse vídeo. Bora pra vinheta? Hoje eu vou apresentar as diferenças entre o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é o complemento verbal que se liga ao verbo sem preposição obrigatória. Esse tipo de complemento pode aparecer com verbos transitivos diretos ou com verbos transitivos diretos e indiretos. De um modo geral, é possível dizer que o objeto direto designa o elemento sobre o qual recai a ação verbal. Veja um exemplo. O governo alterou a política econômica do país. No exemplo, temos o verbo alterar, um verbo transitivo direto. O complemento verbal é a política econômica do país. É possível perceber que o ato de alteração recai diretamente sobre o termo que faz papel de objeto direto. Observe mais um exemplo. Você pagou a conta à costureira? O verbo pagar necessita de dois complementos verbais para que seu sentido esteja completo. Um complemento regido por preposição classificado como objeto indireto, representado por a costureira. Outro complemento que se liga diretamente ao verbo, chamado objeto direto, a conta. Mais uma vez, é possível perceber que o ato de pagar recai diretamente sobre a conta, o que garante a função de objeto direto à expressão. Embora uma das características do objeto direto seja que, geralmente, ele se apresenta ligado diretamente ao verbo, há situações em que ele vem acompanhado de uma preposição, e é o chamado objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado é aquele que se apresenta introduzido por uma preposição, em geral a preposição a. A ocorrência desse tipo de objeto se dá em circunstâncias específicas, quando se relaciona a nomes próprios. Ele adora a Júpiter, quando o objeto direto se apresenta posposto ao predicado do objeto. Considero carinhoso a meu tio, quando um pronome oblíquo tônico, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, faz papel de objeto. Amastes a ela, não a mim. Se o objeto é composto por um pronome átono e um substantivo, este deverá ser preposicionado. Pediu que a salvasse e aos seus amigos. Se o objeto direto for o numeral ambos, escutei a ambos. Com o intuito de evitar a ambiguidade, ao animal o caçador matou. Quando o objeto for um pronome indefinido, interrogativo ou demonstrativo, ele odiava a alguém daquele bairro. Com os verbos tirar, arrancar, usar, com o intuito de dar ênfase à ação verbal. Ele usou da força para conseguir o que queria. Objeto direto interno. O objeto direto interno é o objeto direto que repete a ideia contida no verbo. Aparece acompanhado de um qualificativo, por exemplo, voamos um voo espetacular. Perceba que a ideia do voo já está implícita no verbo voar, mas nesse caso, o objeto deve aparecer pois vem acompanhado de qualificativo, que dá uma característica a esse voo. Objeto pleonástico. O chamado objeto pleonástico pode ocorrer tanto com objetos diretos quanto com objetos indiretos. Ele se refere à repetição do objeto com valor enfático, isto é, de realce. Trata-se, então, de um reforço da noção contida no objeto. Veja, os meninos, ninguém os viu. O verbo da oração ver é transitivo direto, exigindo, portanto, um objeto direto como complemento verbal. Esse objeto se realiza com o pronome os, que repete a ideia trazida por os meninos, exercendo um papel de realce, de ênfase, e sendo classificado, portanto, como objeto direto pleonástico. Pronomes oblíquos atuando como objeto direto. Os pronomes oblíquos, átonos, podem exercer a função sintática de complementos verbais, tanto de objeto direto quanto de objeto indireto.
Como objeto direto, temos os pronomes o, os e a, as, e as suas variações, los e las. Além deles, os pronomes me, te, se, nos e vos assumem função de objeto direto ou função de objeto indireto, a depender do verbo a que se refere. Confira um exemplo. Neide apresentou-me a seus pais. Nesse caso, o verbo apresentar é transitivo direto e indireto, pois tem necessidade de dois complementos. O objeto indireto é representado por a seus pais, enquanto o objeto direto está expresso pelo pronome me. É importante notar que os pronomes a, as e o, os sofrem processo de assimilação quando aparecem precedidos por formas verbais terminadas R, S e Z. Observe. Vender mais a, vendê-la. Fiz mais os, filos. Objeto indireto é o complemento verbal que se liga ao verbo por meio de preposição. Esse tipo de complemento aparece com verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Pode-se dizer que, de modo geral, o objeto indireto indica o paciente da ação verbal, isto é, o elemento ao qual se destina a ação verbal expressa. Um exemplo pode ajudar a esclarecer essa definição. O aluno respondeu à pergunta da professora. Analisando essa oração, tem-se o aluno, sujeito, respondeu, verbo transitivo indireto, à pergunta da professora, objeto indireto. O ato de responder, que foi realizado pelo aluno, tem como alvo a pergunta da professora. Por isso, considera-se que se trata de um objeto indireto, visto que a ação verbal se dirige a esse elemento, que vem obrigatoriamente introduzido por preposição. Veja outro exemplo. O diretor escreveu cartas aos pais. Agora é uma situação diferente. O verbo em questão, escrever, possui dois complementos. Um se liga diretamente ao verbo, cartas, cumprindo função sintática de objeto direto. E o outro é regido por preposição, aos pais, assumindo o papel de objeto indireto. É importante perceber que o objeto indireto está indicando o direcionamento da ação expressa pelo verbo, ou ainda o beneficiário ou destinatário da ação. Analisando sintaticamente a oração, tem-se o diretor, sujeito, escreveu, verbo transitivo direto e indireto, cartas, objeto direto, aos pais, objeto indireto. Outros exemplos. Optei pela roupa mais barata. Eu, sujeito desenencial, optei, verbo transitivo indireto, pela roupa mais barata, objeto indireto. João acredita em fantasmas. João, sujeito, acredita, verbo transitivo indireto, em fantasmas, objeto indireto. Atenção! Nem todos os elementos introduzidos por preposição classificam-se como objeto indireto. Ela saiu pela manhã. Nesse exemplo, deve-se analisar a regência do verbo sair. É necessário perceber que o verbo sair é intransitivo, ou seja, ele não prescinde de complemento para que a ação expressa seja integralmente compreendida. Assim, ainda que pela manhã seja uma expressão introduzida por preposição, ela não pode ser considerada objeto indireto, visto que não se trata de um complemento verbal. Essa expressão está indicando a circunstância em que ocorreu a ação e, por isso, é classificada como adjunto adverbial. Pronomes oblíquos atuando como objeto indireto. Os pronomes oblíquos átonos podem exercer função sintática de complementos verbais, tanto de objeto direto quanto de objeto indireto. Como objeto indireto, há os pronomes lhe e lhes. Além deles, os pronomes me, te, se, nos e vos assumem função de objeto direto ou função de objeto indireto, a depender do verbo a que se referem. Alguns exemplos a seguir.
Os médicos lhe asseguraram que não há nada. O verbo assegurar é transitivo direto e indireto, e por isso exige dois complementos. O pronome lhe exerce o papel de objeto indireto, visto que equivale à expressão a ele. Observe, os médicos asseguraram a ele que não há nada. Feita a substituição, o sentido da frase se mantém e a preposição fica evidenciada, demonstrando que o pronome oblíquo lhe possui a função sintática de objeto indireto. O pronome me pode assumir ambivalência. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. Machado de Assis. O primeiro pronome destacado refere-se ao verbo cumprimentar, tem papel de objeto direto, visto que a ação verbal expressa por cumprimentar não exige uma preposição. Cumprimentei Maria, ela cumprimentou João e assim por diante. Por outro lado, na segunda ocorrência desse pronome, ligado ao verbo recitar, ele indica o alvo, o destinatário da recitação. Os versos foram recitados a mim, e dessa forma, o me assume o papel de objeto indireto. Objeto pleonástico. O chamado objeto pleonástico pode ocorrer tanto com objetos diretos quanto com objetos indiretos. Ele se refere à repetição do objeto com valor enfático, isto é, de realce. Trata-se, então, de um reforço da noção contida no objeto. A ele falta-lhe paciência. Perceba que o verbo faltar é transitivo direto e indireto. E o objeto direto é representado por paciência, enquanto o objeto indireto, a este, é reforçado pelo pronome lhe. Possui, portanto, valor de ênfase, classificando-se como objeto indireto pleonástico. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você já é inscrito, meu muito obrigada. E já vai deixando seu like e compartilhando com seus amigos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E não esquece de se inscrever e ativar as notificações. É muito importante. E a sua participação também é muito importante. Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e sugestões para os próximos vídeos, tá bom? O meu muito obrigada para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!